amigos. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao momento de reflexão do Prosebem. Sou Viviane e estou representando o NEP Bezerra de Menezes com o estudo do Evangelho de João. Hoje, capítulo 4, versículo de 1 a 24. Jesus e a mulher samaritana. A bibliografia dessa passagem está nos livros Parábola e Ensino de Jesus, de Caibá Schutel, Primícias do Reino, de Amélia Rodrigues, por Divaldo Franco, Sabedoria do Evangelho, de Carlos Torres Pastorino, e Boa Nova, Humberto de Campos, por Chico Xavier. Então, peço a Jesus que nesse momento nos ilumine, nos proteja, nos intua, que os nossos guias e mentores estejam aqui presentes para que essa nossa reflexão de hoje tenha um bom proveito. O encontro de Jesus com a mulher samaritana vem quebrar os preconceitos socioculturais daquela época. Os judeus e samaritanos não se entendiam desde o tempo de Oséias, o último rei de Israel, que conspirou contra Salmanasar, rei da Síria. Samaria era a capital de Israel e foi sitiada pelas tropas assírias por 3 anos. E depois, seus moradores foram transportados para a Síria, menos os pobres, que ficaram lá. Depois, chegaram muitos estrangeiros e se estabeleceram na região devastada e foram trazidos pelo rei da Assíria, isso em 722 a.C. A mistura dessas pessoas deu origem a uma nova raça denominada samaritanos. E isso trouxe um adulteramento ao judaísmo. Quando uma parte dos judeus volta à terra dos seus pais, eles construíram um altar e negaram aos samaritanos a cooperação na obra de reconstrução. E os samaritanos passaram a odiar quando os judeus disseram: nada tendes conosco na edificação da casa do nosso pai. Daí, os samaritanos foram construir seu próprio templo no Monte Gerizim. Esse templo, ele foi destruído por um dos reis macabeus e os samaritanos continuaram adorando a Deus em cima da montanha onde haviam erigido o templo sagrado. 2 fatores principais ocasionaram o encontro de Jesus com a samaritana. Essa introdução que eu fiz é para que vocês entendam por que essa passagem de Jesus com a samaritana é tão importante. Então, esses 2 fatores foram o seguinte: os fariseus estavam vendo surgir outro profeta como João Batista, né? No caso, Jesus. Não pelo batismo de João Batista, ou o batismo que Jesus fazia, que na verdade esse batismo era feito pelos discípulos, e sim porque Jesus arrastava as multidões, e isso passou a incomodá-los. Para evitar um confronto antes do tempo, o mestre decidiu deixar a Judéia e partir para a Galileia. E porque era necessário ele passar pela Samaria. Embora a rota fosse mais curta, os judeus nunca usavam esse caminho, porque os samaritanos representavam uma ofensa aos judeus. Aconteceu que um grupo de samaritanos, no ano 19 depois de Cristo, entrou no templo de Jerusalém e espalhou ossos humanos sobre o altar, profanando o santuário
e acirrando contra eles o ódio judaico. A rota seguida pelos judeus para chegar à Galiléia era pelo norte da Judéia, a leste do Jordão, até a Galiléia. A ida de Jesus a Samaria era para derrubar barreiras centenárias de preconceito racial, não só entre os povos, mas também em seus discípulos, que também existia esse preconceito. Naquele tempo, havia uma desigualdade muito grande entre homem e mulher, e os homens não conversavam em público com mulheres, nem mesmo com as suas esposas. Imaginem vocês uma conversa entre um judeu e uma samaritana. Os judeus sempre consideravam as samaritanas impuras e preferiam morrer de sede do que tomar água dada por elas, principalmente aquela que tinha uma vida pecadora. Mas Jesus estava querendo purificar a vida dela, mostrando que ela era quem precisava da água viva que só ele podia dá-la, para que ficasse saciada. Água viva é o amor de Deus, aquele capaz de matar nossa sede, no deserto que são as nossas encarnações nesse mundo. Fazer caridade, amar ao próximo, isso é igual a amar a Deus sobre todas as coisas. Quando a mulher diz, Senhor, dai-me desta água para que eu não tenha sede, nem percorra até aqui para tirar água. Isso porque Jesus disse a ela que ele tinha a água que, a partir daquela água que ela bebesse, ela nunca mais teria sede. Então, ela ficou interessada nessa água, mas ela ficou interessada nessa parte material, dela não ter que sair com aquele pote ao meio-dia, no sol, né, muito causticante daquele local, para pegar água, que ela fazia isso todo dia e tinha que fazer num horário diferente, porque justamente ela era considerada uma mulher impura. Então, ela não podia ir no mesmo horário que as outras mulheres iam. Então, Jesus promete essa água para ela. E aí ela diz: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não tenha sede, nem percorra até aqui para tirar água. Aqui a samaritana não percebeu o simbolismo, do mesmo jeito que Nicodemos não percebeu, a ponto de Jesus dizer a Nicodemos: Se vos faleis das coisas terrestres e não credes, como crereis se vos falar das coisas celestiais? Mas a samaritana percebeu a superioridade de Jesus e mudou o tratamento para Senhor. Como ela não tinha compreendido, Jesus voltou a falar coisas mais práticas, falando dos 6 maridos dela e que o sexto não lhe pertencia. E ela viu nele um profeta, porque conhecia a vida íntima dela. Mas, simbolicamente, Jesus se referia aos povos que invadiram a Samaria, trazendo seus deuses e cultos. Aqueles 6 povos que invadiram a Samaria. Humberto de Campos diz no Boa Nova que o mestre falou sobre a vida dela para que a sagrada emoção do amor divino lhe iluminasse a alma, afastando-a de todas as necessidades penosas da existência material. E ela percebeu que não havia segredos para Jesus e lhe disse: Meu espírito está cheio de boa vontade e desde muito penso na melhor maneira de purificar minha vida e santificar meus atos. E pede a Jesus que lhe ensine o melhor caminho, quando ela diz que não sabe onde deve adorar a Deus, se em Jerusalém ou no Monte Garazim. Jesus diz que o Pai é espírito e só em espírito deve ser adorado. E que ele, Jesus, veio abrir o templo dos corações sinceros para que o culto a Deus
se converta em íntima comunhão entre o homem e o Criador. Nessa passagem, Jesus ensina que a água que sacia toda a sede é a que jorra do alto. É a sua doutrina. Foi assim que, num grande dia de festa em Jerusalém, Jesus levantou-se e disse: Quem tiver sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como disse a Escritura, do seu interior manarão rios de água viva. Isso está em João, capítulo 7, versículo 37 e 38. E no versículo seguinte, João diz: Disse isso a respeito do Espírito que iam receber os que nele crescem. A água viva é, pois, a doutrina ministrada pelo Cristo. Doutrina de vida, de luz, de verdade, de paz. Doutrina que abrange ambos os mundos, físico e espiritual. Doutrina única que nos garante a felicidade eterna. E Carlos Pastorino diz que a mulher samaritana, 15 séculos depois, se chamaria Teresa de Ávila, a única mulher que recebeu da Igreja Católica o título de doutora da Igreja. E assim, amigos, quero agradecer a oportunidade do estudo ao Prozebem, aos guias espirituais dos trabalhos do NEP e ao Mestre Jesus, que nos permite trazer essas reflexões em torno do seu Evangelho de amor. Que o amor de Deus nos envolva e que a paz de Jesus fique com todos.